Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incurtia no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo. E por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse sentimento e o praticardes, abençoados sereis. Em outra tradução diz: bem-aventurados sereis. Estou lendo aqui na tradução King James, uma tradução muito boa, que se aproxima dos textos originais no grego. Por isso, nós observamos o compreendimento da palavra de Deus de uma forma bem, até mesmo para os dias de hoje, uma linguagem bem didática. O tema da mensagem é, irmãos, Jesus é servo e Senhor. E ele, em sua atitude, nessa atitude de trazer esse momento para a vida de seus discípulos, ele explicou de forma prática e com suas próprias mãos, ele os fez entender a profundidade e o significado de uma atitude tão maravilhosa como essa, de muito antes de ser servido,
servir. De muito antes de ser consagrado, eleito, declarado Rei dos Reis nas alturas, demonstrar que também era um dos menores. Faltava apenas uma semana, irmãos, para o martírio de Jesus. Sabia disso? Foi no Shabat anterior. Foi no jantar no momento anterior à Páscoa. Próximo da Páscoa, cerca de uma semana antes, Jesus realizou essa ceia de Shabat, que é uma ceia realizada pelos judeus até os dias de hoje. Todas as sextas-feiras eles tiram um momento após o pôr do sol, tiram um momento com suas famílias ou na sinagoga, fazem orações, cantam louvores e realizam um jantar cerimonial com pães e com vinho. A diferença da Santa Ceia que nós realizamos é a ressignificação do Senhor Jesus, porque essa nós realizamos em memória do seu sacrifício na cruz, em memória do seu sangue derramado. Já os judeus realizam essa ceia de Pessá, que significa passagem. Pessá é uma palavra do hebraico que quer dizer passagem. Essa ceia de Pessá é realizada todas as sextas-feiras, ao pôr do sol, que de 18 horas em diante já é considerado sábado, por isso que chamam Shabat, porque é o sábado. Eles realizam em memória da travessia pelo deserto, até encontrarem a terra prometida. A alusão de Cristo, a ressignificação do Senhor Jesus para as nossas vidas é a passagem agora dele pela terra e o transportar do homem que o reconhece como seu único e suficiente Salvador, do reino da escravidão do pecado, e não mais da escravidão física, do jugo de um povo, mas agora do jugo do pecado, e o conduzir através do seu sangue, do caminho que ele mesmo é, para a salvação, para a vida eterna. Essa semana uma ovelha me perguntou: pastor, qual é o verdadeiro significado da Páscoa? O verdadeiro significado da Páscoa, meus irmãos, é a morte e ressurreição de Cristo Jesus para nos redimir dos nossos pecados. Na fé cristã, nós comemoramos o ponto alto desta fé cristã, é a morte e a ressurreição de Jesus. Derramar do sangue, o preço que foi pago. Agora a Páscoa, exatamente na semana de Páscoa, uma semana depois desta ceia que ele ministrou, onde também realizou um cerimonial, lavando os pés de seus discípulos, ministrando em suas vidas, sentado à mesa, dizendo: façam tudo isso em memória de mim, ressignificando, trazendo agora o entendimento através da graça de Deus, que nós, pelo seu sangue que seria derramado uma semana depois, exatamente na próxima sexta-feira, nós teríamos o alcance de Deus novamente, nós teríamos novamente a chance de entrar de face a face diante de Deus, não mais agora encobertos por um véu, não mais agora com sacrifícios de animais. Apenas um único cordeiro foi capaz de salvar toda uma humanidade que nele crê e que declara assim o seu nome como filho de Deus. Ele sabia, irmãos, que a sua hora estava próxima. Mesmo sendo sabedor dessa situação em que ele se encontrava, ele agiu sempre de forma a ministrar. Você, quando está sabendo que algo vai acontecer, exemplo, estão passando a régua no trabalho, meu Deus, lá vai eu também. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha, saiu o colega da linha do lado aqui, o colega que trabalhava do meu lado na linha de produção, saiu. O outro colega que trabalhava no turno antes do meu, entramos juntos na empresa. Meu Deus, o colega foi cortado também, corte de pessoal. A empresa está com baixa produtividade, tem que mandar funcionários embora. Deu férias coletivas para dezenas de funcionários. Eu estou no meio. Senhor, tem misericórdia. Você começa a sentir que algo pode mudar na sua condição profissional,
dá um nervoso, dá um calafrio, dá uma suadeira, dá um sentimento de angústia, Senhor, o que vai ser da minha família? E começa a pensar. Ou quando de repente há prenúncios de algum problema de saúde, fiz exames, o médico não gostou dos exames que viu, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que é grave? Será que não é? Será que eu vou passar dessa para melhor? Né? E a verdade é que coisas que nós podemos antever, coisas que nós podemos entender, situações que nós podemos observar com certa antecedência, nos fazem passar mal, nos deixam muitas das vezes angustiados. Hoje, com tudo isso que nós estamos enfrentando, existe uma síndrome que está tomando conta da população. Nunca os médicos psiquiatras e os profissionais de saúde mental, os psicólogos, trabalharam tanto quanto com relação aos prejuízos que essa pandemia tem causado, irmãos. Que é a síndrome de ansiedade, palpitações. Eu andei estudando a respeito. Eu, por natureza, sou muito ansioso, né? E uma das características do ansioso é a boca nervosa. Alguém pode estar dizendo: ih, rapaz, será que eu sou ansioso também? Que eu não posso ficar estressado, que eu saio devorando tudo. Parece assim uma máquina de devorar comida. Sai arrastando tudo que vê pela frente para comer. Nervoso, preocupado, estressado. Ou ainda, mesmo que não sinta aquela fome característica da ansiedade, que é uma fome psicológica, por conta do que o alimento traz a sensação de bem-estar. Desconta numa outra substância, o chocolate. Aí as irmãs podem estar dizendo: eu amo chocolate, né, irmãs? Eu não, quando estou estressado, eu só penso em chocolate. Chocolate. Parece que o meu cérebro não raciocina mais enquanto eu não comer um pedaço de chocolate. Se eu não for no mercadinho comprar um batom que seja, não adianta, que a ansiedade não se acalma. No caso dos homens, né, quando não tem algo semelhante, tem as palpitações, a pressão sobe ou baixa, enfim, sintomas característicos do estresse causados pela ansiedade, pela síndrome de ansiedade. Muitas das vezes, até mesmo sintomas físicos somatizados pelo estresse, somatizados pela ansiedade, que fazem acreditar que até mesmo algo está acontecendo de mais grave, como por exemplo, um ataque cardíaco. É sério, irmãos? É algo que não pode ser levado na brincadeira, tem que ser realmente observado, tem que ser feito sim a consulta com o profissional. E é por isso que eu tenho dito para os irmãos que nesse período de pandemia, com a reclusão, com os lockdowns aí, né, com infelizmente as mortes de entes queridos, de familiares, de amigos, de irmãos, de colegas, tem gerado sentimentos em nós que causam ansiedade, medo, temor, pânico, e nos fazem acreditar que às vezes temos problemas de saúde muito piores do que aqueles que na verdade estão se manifestando em nossas vidas. Por isso, sim, deve-se procurar profissionais de saúde, deve-se buscar na presença de Deus o conforto, o consolo, deve-se focar em pensamentos que nos tragam sobriedade, nos tragam tranquilidade, deve-se fazer exercícios respiratórios. Nós temos aprendido muito sobre isso ultimamente, porque temos passado por essas dificuldades também no seio da família. E Jesus Cristo, sabendo da sua condição, irmãos, não é à toa que dias depois, no Getsêmani, quando ele se recolhe para orar, ele chega a suar sangue por tamanha ansiedade que ele sentiu, devido à condição que ele sabia que chegaria até ele. A situação estava cada vez mais estreita, as consequências eram exatamente as consequências que ele já sabia que enfrentaria, de tudo aquilo que ele estava fazendo, e de tudo aquilo que ele tinha a missão de cumprir por parte de Deus, que era pagar o preço pelos nossos pecados, de ter seu sangue derramado,
E durante muitos momentos ele faz esse prenúncio aos discípulos que por conta de muitas coisas, e até mesmo de entendimento mesmo humano, de limitação humana, não compreendiam o que ele queria dizer. Não é à toa que essa cerimônia de lavar pés é um dos últimos momentos que o Senhor Jesus tem com seus discípulos, mostrando para eles o que é ser humilde, o que é ser verdadeiramente discípulo. Antes de ser Senhor, devemos ser servos. Antes de sermos patrões, devemos entender o que é servir, o que é estar ali na linha de frente. E ele agiu sempre de forma a ministrar ensinamentos e a conduzir seus discípulos a entender as grandezas do reino de Deus. Vamos analisar aqui 5 pontos a respeito deste momento que Jesus teve com seus discípulos, essa cerimônia maravilhosa, em que ele lavou os pés de cada um deles. As atitudes de Jesus sempre, primeiro tópico, primeiro momento, primeiro ponto, as atitudes de Jesus sempre andavam na contramão do sistema. O sistema religioso, irmãos, ele nos condiciona a viver um ativismo que não é exatamente aquilo que Deus quer para nossas vidas. O sistema judaico-religioso falava que um sacerdote, um profeta, alguém da parte de Deus tinha que ser encarado como alguém santo, distante, que deveria manter essa distância das pessoas, que deveria sempre ser encarado com muito respeito e que jamais poderia se rebaixar ao nível dos demais, da população, da multidão. O sistema judaico-religioso daquela época e os dias de hoje, até mesmo no meio cristão, isso não é muito diferente, queridos. Nós vemos por aí muitos sacerdotes de várias e várias denominações cristãs se julgando superior ao próximo, não entendendo a atitude de Jesus, que antes de ser líder, ele também foi servo. Antes de ser Senhor, ele também serviu, ele também cuidou, ele também se humilhou, a si mesmo se humilhou. Não pensou que ninguém pedisse isso dele, ele o fez para mostrar como que deveria ser. A atitude de Jesus sempre andava na contramão do sistema religioso. Ele sempre fazia algo com que induzisse as pessoas a pensar fora da caixinha. As pessoas não entendiam muitas vezes as atitudes do Senhor. Senhor, tu és Deus, tu és filho de Deus, e tu vens lavar os meus pés. Pedro, totalmente desconectado daquilo que Jesus estava querendo que eles entendessem, que eles fizessem, que eles praticassem. E quem não está conectado com Cristo, irmãos, não consegue enxergar as grandezas de Deus, não consegue enxergar aquilo que Deus tem planejado para nós, não consegue entender muitas das vezes a vontade do Senhor, não consegue muitas das vezes caminhar no mesmo ritmo que outros que já estão conectados, já estão numa batida, já estão numa passada, estão vivendo verdadeiramente intimidade com Deus, caminhando no sobrenatural, ganhando almas, fazendo a obra. Só que o estar desconectado não significa estar fora do reino. Você pode estar muitas das vezes dentro do reino, você pode fazer parte do reino, mas ainda não está conectado, é diferente. Você está ali meio perdido, sabe o cego no tiroteio? Para onde que ele corre? Não sabe, porque ele não consegue ver, ele não consegue enxergar. Pedro não conseguia enxergar apenas. Foi Jesus que até muito trabalho, digamos assim, e com seu poder, e com sua sabedoria, e com sua didática maravilhosa, conseguiu trazer Pedro para junto, mesmo andando com ele por 3 anos, mesmo sendo um dos mais chegados, mesmo vendo ele transfigurado, mesmo observando os milagres, mesmo andando com ele, talvez 24 horas por dia. Aonde Jesus fosse, Pedro, Tiago e João eram os primeiros a estar com ele. E mesmo assim Pedro permaneceu
permanecia desconectado. Tanto é que nesse mesmo momento ele diz: Senhor, jamais te negarei. Pedro, preste atenção, Pedro. Pedro, como sempre, né? Um dos maiores líderes de todas as eras cristãs. Podemos dizer assim, o discípulo que depois assumiu para si a liderança, conduzir a autoridade maior entre todos os apóstolos. Porém, precisou ainda de muitos ajustes, de muito lapidar de Cristo, até que ele se conectasse verdadeiramente, entendesse o mistério, entendesse as coisas do reino, as grandezas. Faça essa pergunta para você mesmo: eu já estou conectado, Senhor, ou ainda preciso me conectar? Se for preciso, assim como tu fizeste com Pedro, faz comigo também. Conecte, caminhe na mesma passada que os demais, olhe para a mesma, tenha a mesma perspectiva de visão que a sua liderança. Muitas das vezes a característica de quem está desconectado geralmente não entende o que os outros querem fazer, emite opinião contrária, não entende muitas vezes o propósito, simplesmente rema para trás e ainda tropeça em si mesmo. Característica de quem está desconectado. Serve mais de atrapalho do que de contribuição para somar, para avançar, para prosperar, para conquistar. Quem está desconectado não entende uma mensagem num grupo de WhatsApp. Fica criticando, fica julgando, fica observando, fica colocando opiniões diversas, contrárias, incitando muitas das vezes até mesmo a discordância, porque não enxerga o propósito, porque não entende o chamado, porque não entende a necessidade, porque não entende o momento, porque não avalia, porque age de impulso. Pedro fazia tudo isso. Só que, ainda assim, os planos de Deus se cumpriram na vida dele. Propósito é propósito, irmãos. E às vezes, o estar desconectado não é o fim. Poxa vida, aquela pessoa só serve de atrapalho. Mas pode ter certeza absoluta que os propósitos de Deus vão transformar até mesmo aquele que rema para trás em um dos maiores colaboradores do reino, fazendo com que milagres aconteçam através de sua vida. Basta ser ensinável, basta entender que nós precisamos estar andando na mesma direção, marchando na mesma passada, sonhando os sonhos de Deus, contribuindo para o crescimento do reino, somando e não dividindo. Esse já é o terceiro tópico que eu estou observando, tá? O segundo foi: quem não está conectado com Cristo não consegue enxergar as grandezas do reino. E o terceiro é: estar desconectado não significa estar fora. Vamos para o quarto tópico. Mesmo sendo mestre e Senhor, Jesus sabia que deveria ser exemplo, porque ele também já sabia que Pedro ia fazer uma das suas. Vem Pedro, quer ver? Presta atenção. Pedro, impulsivo, muitas das vezes não entendedor do mistério, das coisas do reino, mesmo tendo visto tudo que viu, mesmo tendo andado com quem andou, mesmo tendo participado de tudo que participou, ainda precisava ser lapidado. E Jesus, não só com Pedro, mas também com os demais que ali estavam, Jesus sim faz a obra trabalhando na vida de cada um deles, sendo exemplo, lavando seus pés, servindo antes de ser servido, antes de passar por tudo que passou e ser vitorioso.
E ser vitorioso não nos exclui de lutar, irmãos. Você quer ser vitorioso sem ter que lutar? Está errado. Você quer ser vitorioso sem ter que passar pelo que é preciso passar para alcançar a vitória? Nunca vai ser vitorioso, vai ser sempre medíocre. Quem quer ser vitorioso, quem quer atingir objetivos, tem que entender que sacrifícios precisam ser feitos. Tem que entender que lutas terão que vir. Quem tem medo de lutar, quem tem medo de avançar, quem tem medo de enfrentar qualquer coisa, sempre vai ficar à margem. E pior, sendo observado e tido como um dos medíocres que ali estão. Os tempos de hoje, irmãos, precisam de pessoas que tenham coragem de enfrentar, que tenham coragem de lutar, que tenham coragem de avançar, que tenham coragem de pregar no microfone, mesmo que entre por aquela porta, dizendo: você está preso por pregar o evangelho, eu continuarei pregando até sobre algemas. E não estranhe, irmão, se esse tempo chegar. Daqui mais alguns anos, algumas décadas, não sei. Amanhã, não estranhe. E a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Mesmo sendo mestre e Senhor, Jesus sabia que tinha que ser exemplo. Se Ele não fosse o nosso exemplo maior, se Ele não fosse o nosso referencial, quem seria? Eu me entristeço tanto com líderes que fazem questão de ser o referencial para aqueles que estão seguindo a Cristo ao seu lado, e que muitas das vezes nem a Cristo seguem somente ao homem. É triste, irmãos, ver pessoas seguindo a homens e não a Cristo, porque homens são falhos. Homens são falhos, homens pecam, homens causam escândalo, homens envergonham o nome do Senhor, homens fazem coisas erradas, se corrompem, se dão aos prazeres da carne, são falhos, e Satanás sabe. E se ele pegar na liderança, ele desbarata o resto. Mas aqueles que são ensinados a olhar sempre para Jesus como principal referencial, vão entender até mesmo como Jesus agiria a respeito de alguém que precisa da sua graça, da sua misericórdia todos os dias para continuar na posição que está. Mesmo que esse alguém caia, mesmo que esse alguém peque, mesmo que esse alguém falhe, mesmo que esse líder em questão venha a entristecer o nome de Deus, eu jamais vou largar o meu Jesus por causa de homem alguns. E tem pessoas que se desviam, que se afastam, que abandonam o reino. Se não nessa igreja, em outra, mas eu continuo servindo a Cristo. Se eu me decepcionei com esse líder, eu vou atrás de servir a Jesus em outro lugar, mas eu não vou deixar de congregar, nem muito menos de servir ao meu Senhor por causa de homem algum, sabendo eu que todos os homens são falhos, pecadores, que precisam da graça e da misericórdia de Deus, e que podem nos decepcionar a qualquer momento. Bem-aventurados são aqueles que que assumem isso, que dizem isso de público, dizem que podem realmente ser falhos, que podem falhar, que podem decepcionar, que precisam da graça e da misericórdia de Deus. Talvez esses sejam aqueles que menos sejam encontrados nessas faltas. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara, ela é viva, ela é eficaz, ela é simplesmente o nosso referencial, ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela mesma diz que a soberba precede a queda. Se você quer saber se líder A ou B, está frio, pode desligar o ventilador, irmão. Desliga os dois, pode ligar. Se você quer saber se líder A ou B virá de repente em algum momento a cair,
é observar se esse líder está ou é alguém arrogante, soberbo, cheio de si. É aquela velha história que se acha. Fica esperto. Daqui a pouco o inimigo vai dar uma rasteira nele. Porque o primeiro sentimento que Satanás incute no coração dos homens é a soberba e a arrogância. Esse é o primeiro passo para a queda. Quinto ponto. Na ótica de Deus, o mestre não é maior do que o servo. O Senhor não é maior que o servo. O enviado não é maior do que o que envia. E o que envia também não é maior do que o enviado. Na ótica de Deus, não existe, irmãos, o pastor ser superior ao diácono. Na ótica de Deus, não existe a ovelha ser inferior ao pastor. Na ótica de Deus, somos todos irmãos. E Cristo Jesus é o nosso irmão mais velho. Porque de primogênito, de unigênito, ele passou a ser primo. Porque até mesmo antes que nascêssemos, ele já era o Verbo. Ele era Deus e estava com. E se fez carne e habitou entre nós. Para morrer na cruz por mim e por você. Na ótica de Deus, aquele que se faz o menor é o que é maior. Aquele que se humilha é o que é exaltado. Na ótica de Deus, aquele que se diz servo é que na verdade será reconhecido como o Senhor, como maior, como grande. Aquele que se põe na posição de menor é aquele que é exaltado por Deus. Eu nunca vi Deus exaltar ao soberbo, e nunca verei, porque a palavra de Deus diz que Ele não faz isso. Pelo contrário, a soberba é a precedência da queda. A arrogância é a que leva o homem para a derrota, para a sarjeta. Tem gente que está no fundo do poço e não reconhece, e não pede ajuda, e não reconhece que precisa, e não reconhece que está errado. Seja no casamento, seja na vida profissional, seja no relacionamento com pessoas. Seja sempre humilde, saiba sempre chegar. Essa semana eu estava saindo de passeio com a família, quinta-feira, e ao desembarcar da balsa, logo à frente, alguns quilômetros à frente, já próximo do objetivo onde nós íamos, do local onde nós íamos, fomos abordados pela Polícia Rodoviária Federal, jurisdição deles, era uma BR. Aí eu falei dentro do carro, aqui eu não tenho jurisdição de nada. Minha jurisdição é totalmente estadual, eu sou policial militar, não sou policial rodoviário federal. E quando o colega policial federal abordou, verificou que nós estávamos em família, todos de cinto, como manda o regulamento, com os faróis acesos. E ali eu pude me identificar com muita humildade, falando bem baixinho, pequenininho, me fazendo pequenininho, menor. Policial de serviço, estava ali, trabalhando no sol. E o policial nos tratou muito bem. Ele nos mandou seguir viagem. E ali antes de sair, ainda abençoei sua vida. Que Deus abençoe, meus colegas. Bom serviço. Obrigado. Que o Senhor os guarde e os abençoe. Ele, amém. Obrigado, colega. Pode ir, vá com Deus. Humildade, irmãos, abre qualquer porta. Humildade abre qualquer porta. Ser imitador de Cristo é ser humilde, porque Ele se fez como menor, mesmo sabendo que seria exaltado como o maior de todos, o Filho de Deus, aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. O Senhor finaliza aquele momento, naquela condição ali, lavando os pés de seus discípulos. Ele finaliza esse momento ministrando a eles
um ensinamento ímpar, irmão, sobre humildade, sobre entender que o maior deve ser sempre o menor. Para que você possa ser maior, você tem que ser menor, você tem que se fazer pequeno. Aprenda isso esta noite, para que você avance com as portas se escancarando diante de você. Saber pedir, saber falar, saber bater. Bom dia, boa noite, obrigado. São princípios que nós aprendemos em casa, com as famílias, mas que a palavra de Deus ressalta, que faz com que nós possamos abrir várias portas diante de nós. Saber agradecer. Tem gente que não sabe dizer um obrigado, irmãos, nem ao próximo, quanto mais a Deus. Quando vai orar, só pede, como se Deus fosse a ouvidoria lá, o PAC, né? Como se Deus fosse a ouvidoria, como se o ouvido de Deus fosse um orelhão. Só pede, nunca agradece. Nós ensinamos aqui já vários momentos, e eu sempre faço perguntas assim, de forma espontânea para os irmãos. Irmão, qual é os 5 itens da oração eficaz? Aí um esquece, o outro coloca. E um dos principais itens de uma oração eficaz é o agradecimento. Você exalta a Deus, você confessa, você intercede pelo próximo, você pede para si mesmo e por último você agradece. Nunca esqueça de agradecer, até mesmo pelo que ainda não recebeu, porque Deus é Deus sobre as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. E assim vamos encerrar a transmissão da mensagem, transmissão do culto, e logo em seguida partiremos para a Santa Ceia. E vamos fazer hoje aqui no templo da igreja um cerimonial de lavar pés. Deus abençoe sua vida. Feche seus olhos e ore conosco. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos e te agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo exemplo maior, pelo referencial que tu és para nós. Tu és, Senhor, a nossa estrela da manhã. Tu és o nosso cruzeiro do sul. Tu és aquele em quem nós nos guiamos, aquele em quem nós sabemos que jamais nos desamparará, jamais nos decepcionará. Mesmo que os homens assim o façam, tu nunca farás, Senhor, porque tu és perfeito, tu és filho de Deus. Tu és o maior referencial que toda a humanidade deve ter. Com o teu sangue tu foste capaz de morrer pelos pecadores que cuspiram na tua face, que te açoitaram, que te rejeitaram, que viraram as costas para ti, mas ressuscitou ao terceiro dia para provar que tu és vencedor sobre tudo. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos Reis, o nosso Senhor e Salvador. Por isso que cantamos que só tu és santo, por isso que cantamos e adoramos ao teu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e te exaltamos. Obrigado, Senhor, por ter morrido por nós. Obrigado por ter vindo à terra a se fazer carne, habitar entre nós, nos ensinar ensinamentos ímpares, singulares para as nossas vidas, nos lapidar, nos moldar a sermos como tu, a sonharmos, a desejarmos ser como tu, dia após dia, crescendo, avançando. Obrigado, Senhor. Nos abençoa nesta noite, enche-nos de paz e de graça. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa acompanhando esta mensagem. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os alcance com tua graça, com teu amor, com tua misericórdia. Que todos possamos ser servos antes de sermos colocados em qualquer posição, que assim, pelos teus propósitos, nós possamos chegar. Em nome de Jesus, em teu nome nós oramos, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.